precisava ler, só que eu sempre tive preguiça de ler livros de história. E foi aí que me deu uma viradinha de chave de que talvez eu não gosto de livros de história, livros de romance, livros de suspense, mas eu gosto de livros de... Você gosta de ler? Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo. Meu nome é Luísa Brunelli, eu tenho 17 anos, estou no último ano do ensino médio e eu não gosto de ler. Ou pelo menos, nunca gostei. Esse vídeo tá sendo gravado num cenário um pouquinho diferente do habitual, porque é um vídeo um pouquinho diferente do habitual, queria ter uma conversa aqui com você, justamente sobre essa experiência da leitura durante o meu ensino médio, durante o meu ensino fundamental, durante a minha vida escolar todinha. Desde os meus 7 anos, a escola já indicava livros pra gente ler, e a partir do 6º ano, mais ou menos, a gente começou a fazer as famosas prova de livro, que são aquelas provas onde as professoras pedem pra você fazer uma leitura de determinado livro que elas escolhem, baseado em quê? Não vou entrar nesse ponto porque é muito polêmica, mas enfim, você é obrigada a ler um livro que as suas professoras escolhem e depois você tem que fazer uma prova daquele livro, enfim. Foi aí, nesses livros de leituras obrigatórios da escola, onde a minha história com a literatura, com a leitura começou. E de uma forma não tão agradável. Como já é de se esperar, muitos desses livros indicados pelas professoras eu não gostava, eu não tinha muito ânimo para ler e me desagradaram. Consequentemente, muitos deles eu deixei de ler, parei na metade, nem quis começar. Muitas provas eu fui mal, fui sem ler o livro. Outras eu fui sem ler o livro e deu tudo certo. Mas não é a questão do momento. Claro, tiveram alguns livros que eu gostei muito também e sou muito grata por ter lido eles. E se não fosse a escola, eu nunca teria lido. Extraordinário é um exemplo desses livros. Eu adoro Extraordinário, inclusive. É uma leitura que eu recomendo. Eu gostei bastante quando eu li, mas eu só li porque eu fui obrigada a. Durante grande parte dessa minha vida escolar, eu fiz aula de inglês numa escola de idioma separada da minha escola. E nessa escola, um dos métodos que se tinha para aquisição de vocabulário dos alunos era justamente a leitura de livros em inglês, cada livro determinado para o nível de inglês que você tivesse, que a sua turma tivesse. E basicamente como funcionava, vou falar aqui meio no geral. Você fazia a leitura do livro, o professor estimava a quantidade de páginas, geralmente era 2 capítulos, mais ou menos, e você tinha uma semana para fazer essa leitura. As aulas eram na quinta-feira, então, quinta-feira o professor passava para você quais páginas tinham que ser lidas, e na outra quinta a gente tinha aula sobre o livro, você tinha que entregar algumas atividades que vieram de tarefa de casa. Basicamente, essa leitura dos 2 capítulos, na maioria das vezes, consistia em você fazer a leitura, grifar palavras com as quais você achava que seriam importantes. Então, mas calma, não confundam pontos importantes do livro de palavras importantes. Então, são, por exemplo, palavras-chave que aquele livro traz. Então, eu li, por exemplo, The Godfather, que é inclusive, tem filmes do The Godfather, tem livros traduzidos para o português também. É uma franquia muito boa, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu recomendo demais, tem que ver a classificação indicativa só. Mas é muito bom mesmo. Um dos livros que a gente leu foi esse, por exemplo. Então, palavras-chave desse livro eram, por exemplo, máfia, Godfather, né, que é o chefão da família lá. Então, tinham aí essas palavras-chave de cada livro, que era determinado de acordo com a história. E também, você também teria que grifar palavras que você desconhecesse. Então, palavras que fossem novas, que você não sabia o significado, ou aquelas que você até sabia o significado, mas são novas pra você. Então, tipo, acabei de descobrir essa palavra semana passada, ou mês passado, e ela ainda não tá muito consolidada na minha mente. Então eu vou ali, grifo essa palavra, e depois, no final da leitura, quando você já tiver grifado todas essas palavrinhas, com o tempo você vai pegando o costume, assim, você pega o seu caderno do inglês e passa todas essas palavras para o seu caderno. Depois que você passou, você pega, vai no dicionário, a gente comprou o dicionário físico de inglês, e ia um por um, palavra por palavra, e anotando o significado na frente, ali no caderno. Pegaram a ideia? Além disso, a gente também tinha que fazer um resumo do que foi lido, responder algumas perguntas sobre aqueles capítulos, perguntas que o próprio professor formulava na maioria das vezes.
E a gente também acabava lendo bastante por conta disso. Então eu já li muitos livros em inglês por conta desse período aí que eu tava fazendo as aulas. Era extremamente cansativo, depende do seu nível, você tem que fazer uma quantidade certa de palavras. Então você não pode só grifar ali 5 palavras, colocar a definição e entregar pro professor como se a tarefa tivesse feita. Você tinha que fazer no mínimo 120 vocabulários, que são palavras, né? Ou dependendo do ano que você tivesse, né? Dependendo do nível de inglês que você tivesse, você tinha que fazer 200 palavras, enfim. Isso variava um pouco. Então era uma tarefa bem cansativa que você tem que fazer toda semana, conciliar ainda isso com outras tarefas do próprio inglês, conciliar com a escola, enfim, era bem corrido mesmo. Mas é uma época que, assim, agora que passou, eu não me arrependo. Foi realmente muito bom, foi realmente, tipo, depois tinha a prova dos vocabulários, né? Então antes da prova você estudava, você relia ali. Sempre que aparecia novamente algum vocabulário que você já tinha visto antes no livro, você já sabe o que é, porque você já foi atrás, já pesquisou. Então, realmente, para aprender inglês era um método muito bom, eu gosto bastante, eu não tenho nada contra a dizer, a não ser o fato de eu achar muita responsabilidade para uma criança muito pequena. Mas não vamos entrar em polêmicas, enfim, por aqui. Bom, entrei nesse assunto aí do inglês pra falar aqui, justamente, como eu tinha dito, eu já li vários livros no inglês por conta disso. Alguns deles eu gostei, alguns deles eu não gostei. Mas eu não tratava aquele momento, como um momento de leitura realmente. Eu tratava aquilo como um momento de tarefa, uma coisa talvez um pouco cansativa, uma coisa maçante, que era a visão que eu tinha sobre fazer tarefa. Que inclusive é uma visão totalmente errada, que a gente não deveria ter. Mas vamos deixar esse papo aí pra outro dia. Bom, então essa era a minha história de leituras na escola, né? No período escolar, principalmente no fundamental. Ler os livrinhos do inglês de uma forma que não era uma leitura realmente, era só uma pesquisa de palavras para eu fazer o meu vocabulário lá e, enfim, prestar atenção também para eu fazer o resumo no final. E a leitura de alguns livros que eu era obrigada também pela professora da própria escola a ler para fazer as avaliações no final do trimestre. Baseado nisso, eu tive na minha cabeça uma ideia de que eu não gosto de ler. Eu não nasci para ler. Toda vez que eu pego um desses livros aí para ler, não é um momento agradável pra mim. Alguns deles eu gosto da história, sim, alguns deles eu sentia isso de você pegar o livro, começar a ler e não querer mais parar. Mas a maioria deles não. E foi nesse momento que a minha autoeficácia pra leitura despencou. E isso ficou na minha cabeça. Até poucos dias atrás. Autoeficácia, pra quem não sabe, é aquela ideia de que, justamente como eu disse, eu não nasci pra isso, eu não nasci pra fazer isso, eu não sou boa nisso tanto quanto fulano. Isso faz com que você tenha uma autoeficácia melhor. Vou colocar aí o significado de autoeficácia do Google. Eu só me dou trabalho na hora da edição, né? Mas enfim, vou colocar aqui pra vocês o significado que o próprio Google traz pra autoeficácia. Aí vocês dão uma pausada aí e lê. Mas basicamente é isso, é essa ideia que você coloca na sua cabeça de que você não nasceu pra fazer aquilo, você é péssima nisso, e toda vez que você for fazer aquilo, você já vai pensando, eu não vou conseguir mesmo. Muita gente tem isso com matemática, por exemplo, eu inclusive tenho isso com matemática, e várias outras matérias também, de que você pega, aí você pergunta na aula, que aula que é agora? A pessoa fala matemática, você já liga uma chavinha de que, matemática. Lá vamos nós, entendeu? Já cria ali um bloqueio. Isso te impede muito de aprender, porque às vezes você até gostaria da matéria, você até conseguiria fazer mais coisas, sabe? Mas essa sua baixa autoeficácia na matéria dificulta todo esse processo. Mas eu falei que essa autoeficácia pra leitura de uns dias pra cá deu uma virada de chave aí e que tem sido um pouquinho diferente. E eu vou explicar o porquê. Eu sempre tive na minha cabeça a noção de que ler era muito importante e que qualquer faculdade que eu fosse fazer, eu precisaria ler muito para aprender, para ser um profissional melhor, para ser um próprio estudante da faculdade melhor. Eu sabia que a partir da leitura você vai ter a aquisição de vários outros conhecimentos. Sempre ouvi falar das minhas professoras, inclusive de redação, né, principalmente, que ler ajuda muito a adquirir vocabulário, a adquirir melhor, né, habilidades de escrita, não sei, enfim. E eu sempre soube a importância da leitura, realmente. Eu nunca critiquei, assim, eu nunca pensei, não serve pra nada, sabe? Enfim, eu não acredito que muitas pessoas tenham esse pensamento de que nem a gente tem com, sei lá, geralmente química, não sei, enfim, algumas matérias, ou propriamente matemática, que você tá estudando e você pensa,
pra que eu vou usar isso na minha vida? Não sei pra que eu tô aprendendo isso, sabe? Enfim, eu não tinha esse tipo de pensamento com a leitura. Eu realmente sabia que era algo importante, que eu sempre quis adquirir esse hábito de leitura, ter esse dom aí pra ler vários livros em um mês, mas eu sempre tive muita preguiça, e essa é a palavra-chave. Eu acredito que essa preguiça que eu tinha pra pegar um livro, pra ler e pensar, nossa, vai ser muito cansativo, vai ser muito chato, é justamente um trauma, uma recordação que eu tinha dos livros que eu sempre li a minha vida toda até o atual momento. Não tô falando que os livros da escola são desnecessários, não vou entrar no debate de que a professora do 6º ano faz com que o aluno leia Machado de Assis e quer que ele tenha uma... Eu esqueci a palavra. Enfim, quer que ele goste de ler se ela manda ele ler esses livros clássicos. E aí entra na outra discussão de que a importância e relevância desses livros clássicos, um pouco mais antigos, muitas vezes, para o aprendizado... pro aprendizado, pro processo de aprendizagem, pra estrutura, pra formação do aluno, a importância de tudo isso. E assim, eu não vou entrar nesses debates não, tá bom? Mas vocês têm as suas opiniões próprias sobre isso, não quero influenciar vocês a pensar de nenhuma maneira, eu só tô falando e contando realmente como tá sendo, como foi a minha experiência e como continua sendo, porque eu acho que ela vai caminhar comigo aí até o resto da minha vida. Inclusive, gravar esse vídeo aqui é uma forma de registrar o meu pensamento no atual momento. É tipo um diário, só que aberto pra vocês compartilharem comigo também algumas de suas ideias. Inclusive, eu ficaria muito feliz se você me contasse aí um pouquinho da sua experiência. Se quiser, me manda lá no Instagram, que eu adoro ver quando vocês mandam áudio, enfim, fica muito mais fácil de contar, né? Ou comenta aí bem curtinho mesmo, como você quiser. Se você, por exemplo... Se você já sentiu essa autoeficácia baixa pra leitura, ou se você gosta de ler, fazer esses comentários curtos aí também são muito legais pra interagir comigo. Eu fico bem feliz porque eu me sinto que eu não tô falando sozinho aqui, entendeu? Eu e o celular apenas. Não, eu sei que você tá aí me assistindo e tá conversando aí comigo também. Bom, eu me distraí um pouco, né? Junho, março, abril, maio, junho... Março, abril, maio, junho, julho. Junho é festa junina. Julho é férias. Junho. Mais ou menos no finalzinho ali de junho, um pouquinho antes das minhas férias começarem, a Fernanda Leal, minha amiga, que eu adoro muito, admiro demais, é uma professora formada em história, enfim, que estuda muito essa questão da neurociência da aprendizagem, ela me chamou para participar de um projeto com ela, para ser parceira de um projeto que ela estava fazendo, de um curso que ela estava vendendo, chamado Curso Diferentão. Já citei ele aqui algumas vezes no canal, citei ele bastante lá no Instagram, então se você acompanha, você já viu provavelmente. Tem até, eu sempre deixo o link desse curso com o meu cupom de desconto na descrição dos vídeos, então nesse daqui também vai ter, se você quiser dar uma olhada lá. Mas basicamente essa nossa parceria funcionou com esse cupom de desconto, né, disponibilizado pra vocês, pra eu fazer a divulgação desse curso pra vocês. E obviamente, assim como tudo que eu indico aqui, eu também testo antes de indicar pra ver realmente se aquele negócio é bom, né, porque eu não vou indicar pra vocês um negócio que não é bom. Então, eu tenho acesso ao curso também, tô fazendo o curso, ainda não acabei, mas eu comecei a fazer aí, então, no finalzinho de junho, esse curso diferentão. Basicamente, esse curso define... deixa eu pensar, calma. No curso diferentão, você aprende a estudar bem e usar o seu próprio cérebro a seu favor na hora do estudo. Então, você aprende muito sobre como você funciona. A Fê, ela é uma cientista, né, como ela mesma diz, ela desenvolveu um método de estudo comprovado cientificamente, que é o método Leal, e ela ensina várias coisas do método dela nesse curso, inclusive, e ela fala justamente que no curso diferentão você aprende a se reconhecer como aluno, porque nós somos diferentes, sabe? Então lá ela passa várias ferramentas, várias aulas práticas, várias aulas teóricas, justamente para você ir aí construindo esse seu processo de autoconhecimento e se tornar um cientista de você mesmo. E, aí, enfim, aprender os processos de aprendizagem e usar o seu cérebro a seu favor. Fazendo esse curso, eu me interessei muito pela área da neurociência, principalmente a neurociência da aprendizagem em si.
E eu sempre via que a Fê, nas aulas, ela colocava ali na mesa alguns livros de acordo com aquela aula teórica, no caso. Então, se a aula é sobre como fazer um planejamento realmente eficiente, ela tinha ali alguns livros que ela já tinha lido sobre o assunto, porque a Fê também é uma pessoa que já leu muito, já tem muito conhecimento sobre, ela já atua nisso faz um tempão. E ela colocava ali, só de cenário mesmo, às vezes ela nem falava muito dos livros, ela colocava ali no cenário alguma pilha de livros. Hoje a aula todas essas aulas que eu tô dando de exemplo realmente tem no curso, tá? São as que eu mais gostei, inclusive, que são as que estão mais frescas assim na minha memória. Hoje a aula é sobre como fazer anotações de fato eficientes durante a aula. Então ali tinha como construir hábitos, tinha ali também. Então, eu sempre via aqueles livros e eu ficava com uma vontadezinha, sabe, de ter. A Fê também tem um Instagram e lá no Instagram dela ela também mostra alguns livros. E eu sempre tive esses gatilhozinhos, entendeu? De, nossa, eu acho que seria legal ler sobre esse assunto, sabe? E foi aí que eu montei a minha listinha, minha wishlist, minha lista de desejo de livros. Já saí comprando tudo logo de cara? Obviamente não, porque eu entrei nesse universo dos livros aí também vi e descobri que é o olho da cara todos os negócios. E aí, assim, foi complicado, entendeu? Mas, umas semanas depois, eu fui na minha psicóloga, né? Pra quem não sabe, eu faço tratamento, eu faço terapia toda semana. Eu fui lá, tava conversando com ela, e aí, porque geralmente é isso que você faz num psicólogo. E aí ela falou assim pra mim: eu já li pra você o trechinho do livro O Demônio do Meio-Dia? Aí eu falei: não, acho que não. Ela pegou o livro e leu pra mim um trechinho. Eu fiquei extremamente interessada na leitura daquele livro, extremamente mesmo. E logo naquele dia eu já pedi pra ela o link da Amazon, né? Porque não sei se vocês sabem, mas todos os livros vendem na Amazon. E eu pedi lá, fui ver, aproveitei e comprei mais 2, porque o frete tava grátis, acima de 100 reais. Aí eu peguei mais 2 livros, então eu comprei 3 livros de uma vez. Uma pessoa que nunca teve o hábito de leitura, comprando 3 livros dessa grossura de uma vez. É pra dar certo? Esquisito, né? No mínimo esquisito. Mas bom, 2 desses livros, calma, um deles foi esse que a minha psicóloga leu pra mim, que eu fiquei interessada, e aproveitei pra já pegar 2 que já tinha lá naquela minha listinha de livros sobre neurociência, enfim, coisas que eu achei que seria muito interessante ler a respeito, entendeu? E justamente, eu não pensei em, adquirir o hábito de leitura, vou ler porque eu preciso ler. Não, eu só queria saber mais sobre aquilo, e os livros são uma forma de fazer isso. Também queria diminuir um pouquinho o tempo na frente de telas, né? Então, no celular, computador, televisão. Então, eu achei que seria uma coisa boa e talvez começasse a me introduzir realmente nesse mundo de leituras. Uma coisa que eu sempre quis, eu sempre soube que eu precisava ler, só que eu sempre tive preguiça de ler livros de história. E foi aí que me deu uma viradinha de chave de que talvez eu não gosto de livros de história, livros de romance, livros de suspense, mas eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, livros mais científicos mesmo, a respeito desses assuntos que eu tô citando aqui pra vocês, de neurociência, psicologia e afins. E aí o meu mundo, assim, virou outra coisa. Esses livros chegaram aqui na minha casa, posso pegar lá pra mostrar pra vocês se vocês quiserem. E eu fiquei muito feliz mesmo, eu tava muito ansiosa pra chegar, porque eu tava curiosa realmente pra saber o que tem ali dentro daquele livro. E aí agora eu tô começando a ler. Eu sempre ouvi falarem que pra você começar a pegar o hábito de leitura, você precisa ler 30 minutinhos por dia, começar aos poucos, ler 10 páginas por dia, pelo menos, depois com o tempo você vai aumentando, sabe? Essas coisinhas assim. Mas às vezes que eu já tinha pego pra tentar fazer isso, pra tentar adquirir esse hábito que eu tanto queria adquirir, porque eu tanto sabia a importância dele, não deram certo e isso me desanimava. Poxa, todo mundo fala que tem que ser desse jeito e quando eu tento, tipo, a preguiça continua, sabe? A preguiça de ler continua. Então acho que não é pra mim. E aquela baixa autoeficácia pela leitura voltava a existir. Então basicamente o que eu tô fazendo agora é ler o que eu quiser, quando eu quiser. Eu confesso pra vocês que eu tô mais animada, assim, mais empolgada na leitura daquele livro que a minha psicóloga leu, porque era ele que eu queria comprar inicialmente, então eu tô focada mais em ler ele. Mas eu penso assim, se eu der uma cansada, assim, eu tenho os outros 2 pra eu ler e eu posso... Tudo bem, passarinho, vocês podem participar, assim, só que eu também queria, porque o vídeo é meu.
Bom, eu tô mais focada na leitura desse primeiro livro, mas nada me impede de ler os outros depois, assim, e revisando. Eu não tenho pressa. Gente, esse livro do Demônio do Meio-Dia, que é o que eu tô mais lendo. Na verdade, assim, gente, eu tô bem no comecinho dele ainda, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo justamente pra contar pra vocês como tá sendo. Quem sabe depois eu faço uma parte 2, conta em alguns estúdio vlogs como tá esse processozinho. Mas tô atualizando vocês lá pelo Instagram também, algumas coisinhas, né? Mas, enfim, esse livro que eu tô lendo, ele tem, tipo, 580 páginas, se eu não me engano. É um livro muito extenso e, assim, pra quem não tem esse costume, eu já coloquei na minha cabeça, não preciso me forçar a ler tudo isso, não preciso me forçar a ler rápido, sabe, a terminar rápido. Tô lendo no meu tempo, sabe, a hora que me dá vontade de ler, eu vou lá e leio, entendeu? Eu não preciso disso, de acabar logo, porque não vai funcionar se eu fizer desse jeito, simplesmente não vai funcionar. É isso, eu vou pegar lá pra vocês pra mostrar os livrozinhos rapidinho, como eu tinha dito que eu iria. E eu queria perguntar, realmente, voltar naquele assunto que eu já falei um pouquinho aqui, alguns minutos antes, se você tem esse hábito de leitura, você gosta? Quais livros você gosta de ler? Como foi a sua trajetória de leitura? Você sempre gostou? Algum momento você descobriu algo que você queria? Qual o seu gênero favorito? Você teve algum insight a partir desse vídeo? Não sei, eu queria realmente te perguntar, que você comentasse aí, se você tiver gostado de alguma coisa que eu falei, tiver achado interessante esse assunto, eu queria que pedisse sua curtida nesse vídeo, sua inscrição também. E vou pegar lá pra você ver quais livros que eu tô com eles aqui. Não, na verdade, eu vou levar você até lá, melhor. Vamos lá. Esse aqui é o que eu disse estar mais focada em ler. Tem esse, nosso passarinho. Caso queiram pausar aí também pra dar uma lidinha aqui atrás. E por fim, tem esse daqui. Ai, gente, esse daqui eu gostei muito também. Mas enfim, é esse daqui, o nome dele, o título, quem quiser ver depois. Ó, se quiser dar uma pausa aí pra ler aqui atrás. Ele é desse tamanho aqui. E aí, ó, gente, a minha bagunça. Tchau, e até o próximo vídeo.